Nessa aula, nós vamos fazer um resumo dos meios de impugnação na execução. Então, a execução é desafiadora, muitos acham bem desafiador, mas não é, gente, é molezinha, molezinha. Vamos lá criar isso, né? Então, aí agora a gente vai fazer um resuminho. Vou fazer um resuminho aqui para facilitar ainda mais para vocês. Quais os meios de impugnação que a gente tem? Então, vamos lá fazer esse resuminho, né? Então, meios de impugnação, e aí a gente vai ter até a sentença. Bem, aqui então, a gente tem aqui, ó, os meios de impugnação, nós temos os embargos à execução, que é uma ação do devedor. Nós já vimos que os embargos à execução, ele também costuma ser chamado de embargos à penhora. Eu posso usar isso porque a CLT chama de embargos à penhora ou embargos do devedor, tá? Embargos à penhora ou embargos do devedor, tá? Então, isso tudo são termos sinônimos, tá? Expressões sinônimas. Eu tenho a impugnação do exequente, que tem natureza de ação. Então, olha aqui, embargos à execução, natureza de ação. Impugnação do exequente, natureza de ação. Ação de quem? Do credor, tá? Impugnação do exequente, também temos o nome que a banca gosta de usar, impugnação do credor. Tá? Então, é a impugnação do credor, tá? Então, a gente também tem essa outra expressão. Nós temos a ação do terceiro, que é aquele que não é parte, então, uma outra ação, um outro meio de impugnação, que a finalidade é liberar o bem da penhora. E a gente tem ainda um incidente, que é do executado, que é a exceção objeção de pré-executividade. Quem vai usar é o executado. Então, o executado, ele vai garantir a execução e usar o meio de impugnação, embargos à execução. Para que serve esses embargos à execução? Qual é a finalidade dele? Ele pode impugnar a penhora, pode ser que a penhora tenha sido realizada num bem impenhorável, pode ser que tenha sido num bem de família, no único imóvel que o devedor tenha, e aí aquele único imóvel, ele é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, lá da Lei 8.009. Então, pode ser que a gente tenha os embargos à execução, impugnando ou a sentença de liquidação, porque o juiz fixou um valor lá na liquidação de sentença, prejudicando a parte, ou a gente pode ter ali uma hipótese em que vai ter a impugnação ali. Eu pensei numa coisa e acabei desviando aqui, né? Então, a gente vai ter a ação do devedor e a ação do credor, né? Eu acho que era isso que eu estava falando, né, gente? Eu fui lembrar aqui de um item que eu tinha falado antes e me perdi aqui na questão. Isso acontece, né, gente? Isso acontece. Bom, então aqui, vamos voltar para cá, né? Então, ó, a gente tem aqui, ó, embargo de terceiro, então, ação de quem não é parte, né? Então, quem não é parte tem a ação cuja finalidade é liberar da penhora o bem. Então, eu disse aqui que o devedor, ele vai, para ele poder entrar com embargo de execução, tem que ter a garantia total da execução, tá? Então, é necessário que tenha garantia total. E se não tiver a garantia total? Aí, se não tiver a garantia total, é possível que o credor, então, alegue que lá na contestação, o credor alegue que esses embargos à execução precisam ser rejeitados, tá? Então, é isso que a gente vai usar. Então, a gente tem embargos à execução, embargos a penhoras, embargos do devedor, tudo significa a mesma coisa. O credor, a impugnação do credor, também chamada impugnação do exequente, que é a ação do credor, que é também para fazer a mesma coisa,
impugnar a sentença de liquidação ou o valor lá ou bem penhorado, ele também pode impugnar a penhora, e a ação do terceiro, cuja finalidade é liberar o bem da penhora, né? E a exceção, objeção de pré-executividade, que é aquela. Aqui faltou uma palavra, não. Faltou uma palavra aqui? Não, né? Acho que eu passei em cima aqui. Então, a gente vai ter aqui o incidente chamado a exceção de pré-executividade, que é o meio que o executado tem para falar quando tem uma nulidade absoluta, sem a necessidade de garantir o juízo, tá? Então, no embargo de execução, ele garante tudo, aqui na exceção de pré-executividade, ele não garante nada, é tudo ou nada. Vamos aqui, então, agora, para esse resuminho aqui, para facilitar mais ainda para vocês, tá? Então, eu já fui lá na fase de liquidação. Então, lá na liquidação de sentença, nós vimos que daquela decisão exequenda e líquida, o credor fez o cálculo. Agora eu vou colocar aqui que o valor seria vou botar aqui numa cor azul, o valor de 100 mil reais. O credor disse assim, não, essa sentença aqui, ó, o valor ali. Deixa eu tirar, né, gente? Deixa eu botar essa cor, não. Peraí, que eu desisti aqui. Vou botar uma outra corzinha aqui para dar mais um destaque, né? Será que fica bom essa cor? Não, não fica. Vou botar o vermelho, gente. Vou botar o vermelho aqui. Então, o cálculo do credor, ele fez o cálculo e entendeu que o valor que ele tem direito é de 100 mil reais, tá? Aí, o que acontece? A executada, ela é intimada para se manifestar, tá? Então, ela pode se manifestar aqui, ela pode apresentar um cálculo dela, né? Então, ela vai se manifestar, vai apresentar o cálculo. Então, vamos supor que ela tenha entendido que o valor devido é de 60 mil. Tá? E aí o credor vai se manifestar. E aí na execução vem assim: ao devedor, ao credor, ao devedor, ao credor. Nesse meio tempo, quem vai ajudar o juiz a conferir o cálculo é o servidor que atua na contadoria do juízo. Então, ele vai ali auxiliar o juiz, né? E aí, ele vai, em determinado momento, o juiz vai, com base ali no que a contadoria estabelecer, ele vai fixar o valor aqui, ó. Então, o valor devido, no meu exemplo, 80 mil reais. Nessa decisão, a gente tem o quê? Uma sentença de liquidação, tá? O que é preciso lembrar aqui, que aí é muito importante na execução? Quando a parte faz o cálculo, né? Então, nós vimos que o artigo mais importante da liquidação de sentença, que a banca cobra bastante, especialmente na segunda fase, é esse artigo aqui, ó. O artigo 879, parágrafo 2º da CLT. O que esse artigo diz? Ele diz o seguinte: se a parte ela foi intimada para se manifestar sobre os cálculos e ela não se manifesta, o que acontece aqui? Preclusão. O que é a preclusão? Ela não vai poder depois dizer que o cálculo está errado, tá? Ela não vai poder depois impugnar o cálculo. Então, esse artigo determina que, seja ela a parte autora, no caso, credor ou devedor, tanto faz, tá? Se era para falar sobre o cálculo e nada foi dito, preclui. Entendido? Depois não vai poder dizer que o cálculo está errado, tá? Então a gente viu isso na fase de liquidação, a gente só vai lembrar disso aqui agora, tá? E aí, então, no meu exemplo aqui, o juiz fixou um valor de 80 mil reais que não agradou ninguém, tá? E aí, depois disso, o que a gente vai ter? Com a fixação da sentença de liquidação, a gente já viu que essa decisão é irrecorrível, não cabe recurso. Qual é o meio para impugnar? Só lá na execução. Embargos à execução. Embargos à execução se for o executado. Não ficou bonito isso, né? Embargos à execução ou impugnação do credor. A gente vai ver no slide, tá? Então, aqui... Opa, fiz errado.
Então, aqui o que a gente vai ter é que essa sentença, nesse momento, não cabe nada. O que acontece na sequência, né? Então, eu trouxe ela para cá. Então, aqui a gente viu que o valor é de R$ 80.000, que o juiz fixou, né? E aqui, o que acontece? Dessa sentença homologatória de cálculo não vai caber recurso nenhum, porque o meio para impugnar é pelo devedor, embargos de execução, e pelo exequente, impugnação do exequente. O que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte, tá? Que aí eu não coloquei lá atrás e aí eu lembrei agora de colocar. Que é o seguinte. O juiz fixou o valor devido em R$ 80.000. Vamos imaginar que lá na liquidação de sentença, que é isso que a banca gosta muito de colocar, lá na fase de liquidação, o devedor foi intimado para falar e não falou nada. Então, o credor ofereceu o cálculo, o credor fez a conta, o devedor foi intimado para se manifestar no prazo de 8 dias sob pena de preclusão e não se manifestou. O que aconteceu? Preclusão. Tá? Aí, o executado, se ele quiser agora, na execução, impugnar essa sentença de liquidação, dizendo que esse cálculo está errado, que ele entende que o valor é de R$ 60.000, e ele não disse nada lá na execução, eu vou até riscar aqui, ó, aqui nesse meu exemplo, nessa segunda hipótese, ele não fez cálculo nenhum, ele não impugnou nada, tá? Ela ficou inerte, vou botar aqui o exemplo, tá? Inerte, que é o termo que a banca gosta. O que é inerte? Fez nada, né? Não se manifestou, tá? Ficou inerte. Não fez nada, tá? Então, aqui não teve nem isso, né? Porque se ela não falou nada, não fez cálculo nenhum, isso aqui não tem. Tá? Então, aí só vai ter essa parte aqui de cima. Então, aqui, ó, fez o cálculo, a executada foi intimada, não disse nada. O que aconteceu? Preclusão, tá? Não se manifestou, preclusão. Entendido, gente? Depois vocês vão entender aí o meu rabisco, né, gente? Para ficar bem claro aqui que não teve cálculo, tá? Eu coloquei assim justamente para, ó, não teve cálculo, tá? Vou fazer uma cor mais bonitinha, né? Depois vocês vão ver isso, vai dizer, nossa, que bagunça é essa? Tá fazendo um negócio bonitinho, tá? Vamos fazer bonitinho aqui, Deizinha, nada de fazer negócio bagunçado. Então, vamos fazer bonitinho. Ó, aqui, ó, aqui inerte, o que aconteceu? Preclusão. Tá? E aqui, como é que eu vou colocar? Não teve isso aqui, ó. Pronto, assim fica mais bonito, né? Pronto, ficou bonitinho. Não teve cálculo. Ela ficou inerte, então ela não fez cálculo nenhum. O credor fez a conta, e aí, nessa hipótese, o que eu vou fazer? Aí, o juiz fixou o quê? O valor em 100.000, né? Se o credor fez o cálculo, o contador do juízo não entendeu que tinha nada de errado, o juiz vai homologar o cálculo do credor, tá? Que é isso que a banca costuma colocar. A executada não fez nada. Aí, quando chega lá na execução, que aí vou botar aqui o valor de 100.000, que aí o juiz fixou o valor lá que o credor deu, tá? Então, aqui, ó, o devedor foi citado para ele se manifestar, né? Então, aqui, ó, mandado, citação, penhora e avaliação, e aí a gente tem com a garantia total do juízo. Então, começa a contar aquele prazo de 5 dias para o executado embargar. Aí, o que ele fez? Embargou, ó, impugnando isso aqui. Aí, percebem só, dessa decisão aqui, quer dizer, dessa decisão, esses embargos de execução como ele é uma ação, quem vai ser citado para contestar? O credor. E o que o credor vai alegar aqui? Preclusão. Ele vai dizer que está precluso. Por quê? Porque ele não se manifestou aonde? Aqui, ó. Aqui ela não se manifestou. Lá na fase de liquidação, ela foi intimada e não falou nada. Então, o que aconteceu? Preclusão. Então, aqui é o que ela vai alegar,
preclusão. Nessa estrutura que eu coloquei, o credor não vai apresentar impugnação, né? Porque o juiz fixou o valor que o credor fez, né? Então o credor está feliz. Então, aí, nesse caso, a gente não tem isso aqui também, tá? Por que que a gente não tem? O credor não vai impugnar porque ele está satisfeito com o valor aqui, ó. 100 mil reais foi o valor que ele fez de cálculo aqui. O juiz homologou exatamente o valor que o credor indicou. Então, o credor não vai impugnar nada aí, porque o juiz deferiu aquilo que ele pediu, tá? E aí, esta sentença aqui, ó, nesta sentença, o que que a gente vai ter? Uma sentença que o juiz provavelmente vai acolher o quê? A preclusão que o devedor alegou. Entendido, pessoal? E aí, mesmo que a gente tenha, mesmo que seja o inverso, tá? Eu dei um exemplo aqui como o devedor não se manifestou, mas isso que eu coloquei vale para o credor. Então a banca às vezes coloca isso para o devedor e às vezes coloca isso para o credor. Às vezes ela diz que o devedor apresentou o cálculo e o credor não fez nada, ficou omisso. Aí é o inverso. Aí, quando o credor apresentar a impugnação do credor, o devedor for citado para se manifestar, vai alegar preclusão, porque não se manifestou no momento próprio. Entendido? É isso que a gente tem que observar aqui, tá? E aí, claro, né, na sentença cabe o agravo de petição, e aí a gente tem esse trâmite aqui que a gente já visualizou. Então, aqui nessa aula, a ideia era trazer esse conceito aqui, tá? Então, aqui a gente tem o trâmite da fase de conhecimento e a gente já viu que no caso do terceiro, né, do embargo de terceiro, qual seria o trâmite aqui, né? Vou colocar aqui rapidamente, ó. Do embargo de terceiro, a gente tem a ação, ela vai tramitar aqui na vara. Então, a gente tem aqui, ó, embargos de terceiro, que é uma ação. O que que vai acontecer aqui? Contestação, como é uma ação, né? Então, contestação dos réus. E aqui o que que a gente tem? Uma sentença. Se esses embargos de terceiro foram ajuizados na execução da sentença, cabe agravo de petição. Esse é o trâmite, tá? Bem simplesinho, beleza? Então, é isso aqui. Se o processo está na execução, o recurso é agravo de petição. Se o juiz negar segmento, agravo de instrumento, aí a gente vai ter um AI de AP, beleza? É isso aí, gente. Então, aqui a gente viu esse trâmite dessas medidas processuais. Então, voltando para cá, para ficar bem claro, os meios de impugnação na execução são embargos à execução, que é uma ação do devedor, a impugnação do exequente, que é uma ação do credor, embargo de terceiro, que é uma ação de quem não é parte, e a exceção de pré-executividade, que é um incidente, não é uma ação, é um incidente do devedor que ele vai poder usar quando há uma nulidade absoluta. Ficou claro para vocês? Espero que sim. Ficamos então por aqui. Até a próxima aula.